Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo Open your Bible with me em João 4. in John 4. Se você ainda não adquiriu o seu livro do jejum If you don't have your book yet for the fast em português, in Portuguese, eu não sei onde é que estão os livros. I don't know where the books are. I think they're over there. Pega lá então, Gui. Alguém não comprou o livro ainda e quer comprar? Because we only have 9, I believe. 2 left. aqui. Mais alguém? And anybody else? Lá atrás, ó. Então, o Guilherme coordena isso aí para nós. So Guilherme will take care of that. Nós temos quantos livros? 9, você falou, Guilherme? E em inglês e espanhol, And English and Spanish. nós vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp todos os dias o capítulo do dia. Every day you will receive your chapter in our WhatsApp group. A Gisele é a nossa coordenadora da tradução, tá tudo ok? Gisele is coordinating the English translation. Pastor Copérnico, tá tudo ok? Ok, então Tradução em espanhol. inglês e espanhol a partir de amanhã no grupo do WhatsApp. English and Spanish starting tomorrow. Eu vou compartilhar hoje no grupo, coloca para nós o grupo de WhatsApp em português, Israel. Eu vou compartilhar hoje no nosso grupo de WhatsApp em português, aliás, amanhã, o link do YouTube, onde o pastor Marcelo, lá da Califórnia, ele gravou em áudio todos os capítulos. So in our Portuguese WhatsApp group, I'm going to share starting tomorrow the link on YouTube that our Pastor Marcelo he recorded every single chapter. Então ele colocou como se fosse um audiobook no YouTube. It's an audiobook. Então você pode não só ler o livro, mas você pode ouvir o livro também. So you can hear, the chapter. Então tá aí, se alguém ainda não participa, pode participar. Se precisar levantar para escanear, it's there pode if you levantar, want to scan. sem problema algum. Portuguese WhatsApp. Conseguiram? Ok. Glória a Deus. João 4. John chapter 4. Eu gostaria de compartilhar com você, baseado em João 4, I'd like to share based on John 4 como funciona o evangelismo. how evangelism works. Nesses 21 dias você será equipado a evangelizar. You will be equipped during these 21 days to evangelize. Por que nós temos que evangelizar? Why do we need to evangelize? O que é evangelizar em primeiro lugar? What is to evangelize? Evangelizar é compartilhar as boas novas de To Jesus. evangelize is to share the good news of Jesus. É compartilhar com as pessoas que Jesus morreu por elas, ressuscitou por To elas. share with them that Jesus died and resurrected for E ao them. morrer naquela cruz, Jesus pagou o preço que era para elas And pagarem. as he died on that cross, he paid the price that was for them to Ele pay. levou sobre ele toda a condenação que estava sobre He nós. took upon him all the condemnation that was upon us. E Romanos, coloca para mim Romanos 10:9, Israel, perdão. I'm sorry. Vou sair do I'm gonna- script. Em not Romanos follow the script. 10:9, nós temos o que a Bíblia fala que se requer para a salvação. But in Romans 10:9, the Bible talks about the things that are required for salvation. Só é salvo, de acordo com a Bíblia, According to the Bible, you can only be saved. alguém que se encaixa nisso aqui. Someone that fits this mold. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, If you confess with your mouth that Jesus is Lord, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Por que nós pregamos o Evangelho? Why do we preach the gospel? Para que pessoas creiam com o coração e confessem com a boca que Jesus é Senhor. So that people will believe with their hearts and confess with their mouths that Jesus is their Lord. Então, o alvo do evangelismo é que pessoas tenham um encontro com Cristo. So the goal with evangelism is for people to have an encounter with Christ. O alvo do evangelismo é que pessoas conheçam a pessoa de The Cristo. goal with evangelism is for people to know the person of Christ. Não o Jesus histórico, Not the historical mas Jesus, o Jesus ressurreto. but the resurrected Jesus. O Jesus que morreu The Jesus who died, a nossa morte, Our death. mas ressuscitou rose again. e está vivo He's hoje. alive E today. Ele nos dá vida em And He abundância. gives us abundant life. Pastor, e ser salvo de quê? But being saved from what? Jesus nos salva de tudo que é ruim. He saves us from everything that's evil.
gospel. Mas ele começa nos salvando da condenação eterna. But he begins by saving us from eternal condemnation. O que é condenação eterna? What is eternal Se você condemnation? ler no livro de Apocalipse, If you read in Revelation, lá no final dos tempos, at the end of times, quando essa terra será destruída e uma nova terra será implantada, this old earth will be destroyed and another earth will be implanted. nós teremos um novo céu e uma nova terra, de acordo com a new Bíblia. heavens and new earth. Aleluia! Hallelujah. Se essa já é legal, imagina a perfeita. This one is cool. Can you imagine the Mas perfect antes desse novo céu e a nova terra chegarem, a Bíblia fala que Satanás e todos os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. one? But before this new earth is implanted, the Bible says that Satan and his demons will be thrown in the lake of fire. Mas não só Satanás e os demônios. Not only Satan and his demons, Todos aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor serão lançados but também. all of those who rejected Jesus as their Lord. Não se engane. Do not be fooled. Jesus morreu por todos. Jesus died for all. Mas esse é o requerimento para a salvação. But this is the requirement for salvation. Crer que Cristo morreu e ressuscitou. Believe that Christ died and rose again. E reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Recognize him as Aquele Lord. que governa a sua vida. The one who governs your life. Amém? Amen. Então, tendo falado isso, Having said nós that, estabelecemos a base então para o que é evangelismo. we established the foundation for what evangelism is. Quando eu evangelizo, eu não estou passando aqui uma série de dogmas da minha religião. When I evangelize, I am not just preaching to you my dogmas of religion. Nós estamos compartilhando o amor de Cristo. We are preaching the love of Christ. João 3,16 você conhece. John 3:16, you know. Então fala, porque Deus amou ao Say mundo because de love- tal maneira Because God loved the world so much. que Ele deu o seu único filho, He gave his only son. para que todo aquele que nele crê não morra, So that whoever believes in him do not die, mas tenha a vida but eterna. have everlasting life. Amém? Amen. Jesus veio para salvar. Jesus came to save. Então a nossa tarefa é muito simples, é só contar a mensagem. So our task is very simple. We just have to tell the story. Evangelizar não é um bicho de 7 cabeças. It's not this science. Sorry. This, I know the word, but I forgot. Yeah, thank you. It's not rocket science. Evangelizar é você compartilhar de To Jesus. evangelize is to share Jesus. É você compartilhar do amor de Cristo pelas To share the pessoas. love of Christ. Muitas for people. pessoas não evangelizam porque elas têm medo de não saberem respostas às perguntas das Many pessoas. people don't evangelize because they are afraid they won't have all the answers to the questions. Ninguém tem resposta para tudo. Nobody has those answers. Se to all alguém acha que questions. tem resposta para tudo, ele é um idiota. If you think you have answers to all questions, you are a fool. Você tem gente assim na sua família que ele acha que ele sabe tudo. You have people like that in your family. E lá They no think fundo, você acha que ele é um idiota. they know everything, and you know they are fools. Você não tem coragem de falar. You don't say it. É verdade ou não é? True? Por quê? Porque ninguém sabe tudo. No one knows it all. Só o Senhor. Only the Lord. Então, às vezes as pessoas podem vir com você com perguntas mirabolantes. So people can come to you with these great questions. Você não precisa saber a resposta, você só fala, ó, eu não sei responder isso não, mas eu sei de uma coisa, Jesus te ama. You know, you can just say, I don't know all the answers, but I know one thing, Jesus loves you. Eu estava pescando nas raras ocasiões em que eu pesquei na minha vida, I was fishing in the very rare times that I fished in my life com um cientista. with a scientist. E eu estava lá pescando com ele, naquele lugar terrível, sem peixe algum. And I was fishing in this horrible place with no fish at all. E ele virou para mim e falou, você crê que a Bíblia é literal? And he asked me, do you believe that the Bible is literal? Eu perguntei em que aspecto. And I asked, in what aspect? Ele falou na criação. And he told me, in the creation. Você acha que foi literal os 7 dias de criação? Do you think the 7 days were literal? Eu falei, sim. I said, yeah. Ele falou, você não acha que os 7 dias poderiam ser 7 milhões de anos? And he kept on going. Don't you think the 7 days could be 7 million years? Falei, sei lá. And I'm like, I don't know.
E ele falou, mas você não falou que é literal? Eu falei, eu procurei acreditar, eu acredito na Bíblia literal, porque lá but fala did- 7 dias, é 7 Didn't you dias. say it was literal? And I'm like, well, the Bible says 7 days, then I believe it's 7 days. Aí ele falou para mim, mas isso não te preocupa, você não saber? And then he kept on going, but don't you worry, the things that you can't truly know. E o nome dele é Kevin. His name is Kevin. E eu falei, Kevin, deixa eu te fazer uma pergunta. And I asked him, Kevin, Let me ask you a question. ooh, I'm bilingual. Eu falei, se um dia, vamos criar um contexto aqui. so let's create this context. Kevin. Vamos supor que você vá viajar e ficar muitos anos fora. Let's say you're gonna go out of town and you're gonna be out of town for many years. E você tem um filho, o Ryan. And you have a son, your son E o Ryan. Ryan é bem pequenininho, 3 anos. Ryan is like 3. E você quer escrever uma carta para o Ryan, And you want to write Ryan a letter, explicando seu coração, explicando sua vida, explicando o que você deseja para ele, quem é você, quem é ele, as expectativas que você tem para ele. explaining your life, the kind of relationship you want to have with him, your expectations, your love towards him. Você vai escrever uma carta onde só um advogado pode interpretá-la ou um cientista pode interpretá-la para ele? Are you Ou, going to write a letter that only a lawyer or a scientist person can interpret the letter? ou você vai escrever da maneira mais simples que ele possa entender o seu coração e experimentar aquilo que você está falando? Or are you going to write this letter in the most simple way that he can interpret your heart? E ele falou, da maneira mais simples, é claro. And he said, well, the most simple way, of course. Eu falei, pois é. And I said, yeah. Meu So, pai escreveu uma carta my para mim. father wrote me a letter. Meu pai deixou uma carta escrita. My father left me a written letter. E meu pai deixou a carta escrita da maneira mais simples que eu pudesse And my entender. father wrote this letter in the most simple way that I could understand. Para entender essa carta do meu pai, To understand my father's a letter, Bíblia fala que eu só preciso ter o Espírito do meu pai dentro de mim, the Bible says that I only need my father's spirit in me, que é o Espírito Santo, the Holy Spirit, que é o meu DNA. my DNA. Eu falei, então eu quero te falar algo. I said, so I tell you one thing. Eu creio que é literal porque meu papai escreveu para I mim. believe it's literal because my daddy wrote me this letter. Eu não respondi a ele de uma maneira que eu convencesse. I didn't expect to answer in a way that I would Eu convince him. respondi a ele de uma maneira sincera. I just answered in an honest way. Então evangelizar é você compartilhar. To evangelize is to share. E eu vou ler em português João 4. I will read John 4 in Portuguese. E você terá que me acompanhar em inglês e You espanhol. will have to follow me in Spanish or English. Porque nós vamos ler quase o capítulo inteiro. Because we are about to read almost the whole chapter. Então coloca para nós, Israel. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, manda ver, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Preste atenção. Os israelitas de Samaria, So the Israelites from Samaria, eles adoravam num outro monte. they worshipped in another mountain. Então os judeus de Jerusalém, So os the religiosos, Jews from Jerusalem, the tratavam religious people, os samaritanos com total desprezo. would treat the Samaritans with despise. Eles eram como uma subclasse. They were like this underclass. Então, os judeus, por exemplo, vamos supor que o João Paulo fosse um judeu,
So let's say JP was a Jew E ele estava indo a um restaurante, and he was about to go to this no restaurant, restaurante do Justin. Justin's restaurant. E aí, de repente, ele me vê saindo do restaurante do Justin e eu sou um samaritano. And I am a Samaritan and JP sees me walking out of Justin's restaurant. Ele nunca entraria naquele He restaurante. would never go in there. Nunca mais ele entraria lá. Never again. Por quê? Why? Porque ele pensava, um samaritano pegou no garfo e na colher, na faca lá, eu não vou tocar. Oh, a Samaritan touched the fork and the knife in this place. Eu não vou tocar aonde esse porco tocou. I can't touch wherever this pig. Era desse nível. It was on this level. Então essa mulher que era samaritana, So this Samaritan woman, que veio ao meio-dia, she came por at volta do noon, meio-dia, around noon, pegar água, to grab her water. e nós vamos entender que não foi por acaso que ela foi naquele horário. And it wasn't by chance. É a She hora went. mais quente do dia. The hottest time of the day. Ninguém ia ao poço pegar água aquela hora. No one was going there. Mas ela foi aquela hora por um propósito, por uma razão pessoal. She went there for a personal reason. E quando ela chega lá, tem um rabino judeu, Jesus. And then a Jewish rabbi was waiting for her, Jesus. E Jesus falou, me dá água. And Jesus asks her for water. E ela falou, mas como que em primeiro lugar você conversa com a mulher? Porque mulher também era subclasse. And a woman was already this subclass. And then she's like, how can you speak with a woman? Mas eu não sou só mulher, eu sou uma mulher samaritana. E você é um judeu e está conversando comigo? And I'm not only a woman, but I am Samaritan and you're talking to me. E Jesus fala para ela, And Jesus tells her, se você conhecesse o dom de Deus, if you knew the gift of God. o que é a palavra dom? What is gift? O que é a palavra dom? Gift, Fala presente. present. Se você conhecesse o presente de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você pediria a ele e ele te daria água viva. So if you knew, you would ask him for this living water. Você que pediria e ele te daria água viva. You would have asked him. Agora eu vou continuar em português. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí ela falou, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você está entendendo So do you see o constrangimento dela em ir naquele lugar? the constraint to go to that place? Me dá dessa água que aí eu nem preciso me expor voltando aqui mais. So give me of this water so I don't have to come back here ever again. E olha o que ele falou. And he says, Próximo. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. go and call your husband and come back. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então nós temos essa mulher que não só era mulher, So we have this woman, not only a woman, não só mulher samaritana, not only a Samaritan woman, mas uma mulher samaritana que já tinha 5 maridos e estava vivendo amasiada com o 6º. but a woman who was Samaritan and had 5 husbands and now was living with a 6th. E ela não era separada, divorciada, porque ela pediu. And she wasn't divorced or separated because she asked for Ela it. recebeu 5 cartas de divórcio. She received 5 notes of Ela foi divorce. rejeitada 5 vezes por She 5 got homens. rejected 5 times. E no 6º, ela abriu mão de todo e qualquer princípio para morar junto. And then on the 6th time, she left aside her principles. Agora nós estamos falando de uma aldeia. We're talking about this village, Vou usar uma palavra goiana. this Goiânia,
word. currutela. Uma village, uma currutela pequenininha. Smurf village, right? Onde todo mundo conhece todo mundo. Everybody knows everybody. Onde todo mundo sabia a história dela. Everybody knew her history. Por que você acha que ela ia ao meio-dia pegar água naquele poço? Why do you think she would go at noon to grab water from Porque ela that? não queria ver ninguém. Well, because she didn't want to see anybody. Ela tinha vergonha de si She was mesma. ashamed of herself. Ela carregava um peso de rejeição. This weight of rejection. Ela carregava um peso de She vergonha. carried this weight of shame. Ela carregava o peso do pecado. A weight of sin. Você consegue imaginar quando ela andava na rua, as outras mulheres olhando para ela? Can you imagine when she was walking down the street, all the other women looking at her? Então você está entendendo por que ela foi por volta do meio-dia com o sol rachando pegar água? You see why she was going at noon with the sun all the way up there and scorching Por que hot? você acha que ela foi nesse horário? Why was she going at that time? Porque ela não queria ser She didn't want to be vista. seen. Mas você lembra que nós começamos a ler e a Bíblia fala que Jesus estava indo e ele tinha que passar pela Samaria? But you remember we read that Jesus had to go through Samaria. Jesus tinha que passar por aquele lugar. He had to go through that place. Porque ele tinha que estar naquele poço. He had to be at that well. Porque ele tinha que compartilhar uma mensagem. Because he had to share a message. Porque ele tinha que encontrar uma mulher rejeitada. Because he had to find that rejected Ele woman. tinha que encontrar uma mulher sem esperança. He had to find Ele that tinha que woman encontrar without uma hope. mulher sem visão de That vida. woman without vision for her life. Para falar para ela: To tell her. se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. Only knew who was asking you for water, you would ask him. E ela falou: eu quero essa água. And she told him, I want this water. E Jesus fala para ela: chama o seu marido. And Jesus tells her, call your husband. Ela fala: eu não tenho marido. She says, I don't have one. E ele fala: eu conheço a sua história. And then he tells her, I know your story. Eu te conheço. I know you. Em outras palavras, ele está falando: eu vim aqui por sua In causa. other words, I came here because of you. Ele não estava jogando o pecado dela na cara dela. He wasn't throwing her sin on her face. Ele estava mostrando para ela que mesmo que ela tivesse todo aquele pecado, a graça veio se encontrar com ela. He was Aleluia. showing to her, even with all of your sin, grace came to find you. E a mulher falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta. And then she says, I see that you are a prophet. Vamos continuar a ler. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram aquele que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só agora. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos ler em inglês. Volta, Israel. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship him. É interessante que todas as vezes que nós falamos desse versículo, Interesting that every time we mention this verse, e o próximo, vamos ler João 4, and then 24. the next, Deus é espírito. God is spirit. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em And verdade. those who worship him must worship in spirit and truth. Nós ensinamos esse trecho no curso de maturidade no Espírito, We Pastor teach Everson, this in our maturity course. para ensinar os irmãos que nós somos um com o Senhor, To teach them that we are one with the Lord. para ensinar a você no nosso curso de maturidade que Deus habita em você na pessoa do Espírito Santo To teach you that God abides in you in the person of the Holy e que Spirit. Deus é Espírito And that God is e spirit. você foi feito Espírito para se relacionar com And Ele. you were made spirit to have a relationship with him. Não é verdade? Isn't it true? Mas Jesus falou isso aqui para uma mulher
But Jesus said this to a Parece woman. que isso que ele está falando não tem nada a ver, porque não é nada evangelístico, JP. It's not even evangelistic thing that he's saying here, JP. Mas você está entendendo que evangelismo é você compartilhar as boas novas do Senhor? But you see, this is evangelism, is to share the news of God. Mulher, quando você experimentar a salvação, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Woman, when you experience the Lord, you will worship Quando in spirit and truth. você experimentar essa água que eu estou te dando, você vai adorar a Deus aqui dentro, você vai experimentar o Senhor aonde quer que você for. When you experience this water, you will experience this water inside Aleluia. wherever you go. E ela falou, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Próximo. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Você sabe que pelo que eu sei, talvez eu esteja errado, talvez eu esqueci de algo aqui. For the things that I know, maybe I'm forgetting something, but the way I know, Mas esse é o único momento da vida de Jesus que ele fala, eu sou o Cristo. this is the only moment in the life of Jesus on this earth that he says, I am Christ. Ele falou Jesus, que quando os soldados foram buscar ele lá no Getsemane, eu acho que eles falaram que ele está buscando Jesus de Nazareno. Because when the guards went after him at Gethsemane, he didn't say, I am Christ. E ele falou, eu sou, e eles caíram para trás. They were seeking Jesus, and then he said, I Mas am, and aqui then they fell Jesus fala, backwards. eu sou o Messias, eu sou o Cristo. But here he is telling her, I am the Messiah, I am Christ. Isso é evangelizar. This is to evangelize. Às vezes você fica constrangido, que acha que evangelista é só aquele que enche estádios. Sometimes you get overwhelmed, like, oh, evangelists are only the ones that fill stadiums. Evangelizar é compartilhar as boas novas da salvação. No, to evangelize is to share the good news of salvation. E eu vou terminar no versículo 28, mas olha o que o 27 And I'm diz. going to end with verse 28, but Neste- look what 27 says. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Eles ficaram chocados, porque estava lá Jesus e uma mulher. So the disciples come and now they are shocked. Uma mulher because samaritana. Jesus was with a woman, a Samaritan woman. 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. O que ela foi buscar lá? So what did she go after? O que ela foi buscar? Água. Water. Ela largou o balde para trás. And now she left her water jar. E ela foi à cidade e disse àqueles homens: And then she went and told those men, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? come and see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Você está vendo que ela ainda tinha You incertezas? see, she wasn't sure even. Mas você está vendo que no meio das suas incertezas ela compartilhou da pessoa de Cristo? But in the midst of her unsureness, Por que eu creio que ela foi salva e ela creu no Senhor? she understood that he was Christ. And why do I believe that she was saved? Porque aonde ela foi? Where did she go? Para a Afterwards, sua cidade. to her city. Ela foi para a sua cidade e ela foi falar para os homens daquela cidade To her city. To sobre speak to- Cristo Jesus. To those men about Christ Jesus. Ela era uma mulher, uma subclasse, She was this subclass por ser uma mulher. for being a woman Ela era uma subclasse porque ela era samaritana. and for being a Samaritan. Na aldeia dela ela era uma subclasse porque ela já tinha 5 casamentos e estava vivendo junto. In her village, she was a subclass because she Mas was ela teve married 5 coragem times. de ir na cidade dela para falar de But Jesus. she had the courage to go into her village Então to nós temos que speak about entender Jesus. isso. So we have to understand. Ela era a candidata menos provável de se tornar um evangelista. She was the least probable candidate to become an evangelist. Mas ela se tornou a evangelista da cidade dela. But she became the evangelist of her city. Você é improvável? Are you this improbable person? Bem-vindo ao clube. Welcome to the club. O Senhor usa aqueles que são improváveis. The Lord will use those that are incapable. O Senhor ama usar aqueles que não são. He loves those that are not. No dia do meu aniversário de ministério eu falei On my 20th anniversary of ministry, I said que o meu versículo de ministério está definido em 1 Coríntios. that my Bible verse is defined in 1 Corinthians.
que Deus usa aqueles que não são God uses those that are not para envergonhar os que são. to shame those that are. Deus usa os fracos He uses the para weak envergonhar ones os to fortes. shame those that think that they're Deus strong. usa os tolos He uses the fool ones para envergonhar aqueles que se acham sábios. to shame those that think that they're wise. A receita para ser usado por Deus é se enxergar como um fraco, The recipe to be louco, used is to see yourself as a fool, as a weak person, um pequeno, and small one, e falar: Senhor, me usa. and to say, Lord, Apesar use de me. mim, usa a minha In vida. spite of me, use my Apesar life. de mim, fala através de mim. In spite of me, speak Apesar through de me. mim, salva através de In spite of mim. me, save Eu through quero compartilhar do I Senhor. want to share your Aquela mulher goodness. não tinha teologia ordenada. She didn't have this theology all Sabe o que ela tinha? Ela tinha um encontro. She had an encounter. Você tem um encontro? Você já teve um encontro com Have Jesus? you had this encounter with Jesus? É só isso que se requer de você. All that's required of you. Mas você precisa enxergar But isso. you need to see this. Você precisa enxergar isso. You need to see this. Você precisa enxergar que o seu propósito de vida está muito acima de qualquer dinheiro aqui na face da terra. You need to see and realize that your purpose of life is above all the money you can get on this earth. Você precisa enxergar que muito acima. Vou te contar um segredinho I aqui. tell you a secret here. Deus usou God used a economia americana, the American o economy, dólar, dollar, como isca para você vir para cá. as a bait for you to get here. Para se ajuntar aos irmãos dessa nação To e join vermos essa nação salva pelo Your Senhor. brothers and sisters on this nation, to see this nation being saved. Os missionários americanos morreram no Brasil quando começaram a evangelizar aquela nação. Because American missionaries gave their lives in Brazil when they began evangelizing that A nation. nossa cidade, o nosso estado fica no coração do Brasil. Our city, our state that we came from is in the heart of No Brazil. nosso estado tem inúmeros americanos enterrados naquele solo. A number of Americans are buried in that soil Sabe por quê? Eles saíram daqui because they left e this foram place para o Brasil pregar o and evangelho. went to Brazil to preach the gospel. Iam de navio. By boat. Chegavam na costa, pegavam cavalos e entravam terra adentro. And then they would take horses and just go in. E alguns deles pararam lá em Goiás And many stopped in Goiás para pregar o to evangelho, preach the gospel, para compartilhar de to Jesus. share about Jesus. Deus nos trouxe para essa nação God brought us para here to this nation retribuirmos aquele sangue que foi derramado na to nossa pay nação. for all the blood that they shed in our nation. Aqueles irmãos que morreram e foram enterrados na nossa terra Those brothers that died and were buried in our foram land. mártires por amor a Cristo. Martyrs for the love of Eles não Christ. foram lá por dinheiro. They went there, O they dinheiro didn't estava go aqui. there looking for money. O dinheiro estava Money aqui. was here. Eles não foram lá por conforto. They didn't go there O conforto for estava comfort aqui. because comfort was here. Eles não foram lá por fama. They didn't go there for fame. Você nem sabe o nome You deles. don't even know their names. Mas Deus os usou But God used them como semente naquele as a país. seed in that nation. Deus te trouxe And aqui God brought you here para plantar a semente do to evangelho plant the seed of the no gospel coração de todas as in the pessoas. hearts of all people. Jesus quer salvar essa Jesus nação. wants to save this nation. Quando eu falo essa nação, eu não estou falando a estrutura governamental, estou falando And nas when pessoas dessa terra. When I talk about nation, I'm not talking about the structure, but I'm talking about the people on this nation. Eu quero te contar um segredinho. I tell you a secret. Deus não vai salvar o Brasil. God is not going to save Brazil. O Brasil não pode ser salvo. Brazil cannot be saved. O Brasil está morto. Brazil is dead. Os Estados Unidos está morto. United States is dead. Só são vivificados aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor das You suas can only vidas. be alive if you have Jesus as the Lord of your life. Quando eu leio esse livro, eu vejo que as coisas vão ficar de mal a pior. And when I read this book, I know things are going to go from worse to even worse. Mas quando eu leio esse livro, eu vejo que sobre a igreja tem a bênção do Senhor, sobre os filhos de Deus tem a bênção do Senhor. Upon his children, there is the blessing. Então of the Lord. o segredo não é a nação se declarar cristã, So the secret is not for the nation to declare that they are é o Christian. povo ser cristão. It's the people to be Christian. Cuidado,
Por muitos anos os Estados Unidos achavam que eram cristãos. For many years, the United States, they thought that they were Christian. They were the E eu diria que hoje a nossa nação aqui já está avançando a passos largos para se tornar uma nação não cristã. And I believe that nowadays it's reaching out to the point that we are not even a Christian nation. Nós chegamos aqui em 96. We got here in Os 96. Estados Unidos está muito diferente de Oh, 1996. everything is very different from 1996. Então lembre-se disso, é o evangelho que salva So pessoas. remember, the gospel is saving people. Alguém me perguntou esses dias: Someone asked me. "Ah, e these se days, acontecer do certo candidato não ganhar a eleição e entrar outro candidato e perseguir a igreja?" Oh, but what if this candidate, this such candidate doesn't win the election and the other one wins, and then this persecution A starts? igreja vai avançar do mesmo jeito. The church will advance the same way. Lá na China, debaixo de um regime comunista, a igreja está avançando a passos In largos. China, the church is advancing, É a igreja que mais cresce no mundo. and it's the church that grows the most in the world. Por quê? Why? Porque está debaixo de perseguição. Because they are under persecution. Então, eu creio o seguinte: se a igreja não acorda, Yeah, I believe that if the church doesn't wake up, aí uma perseguição vem. a persecution comes. Então é melhor a gente ficar acordado. It's best to be awake. Amém? Amen. E eu vou encerrar lendo 2 Coríntios 5, And I will end reading 2 Corinthians 5, 18. 18. O 17 fala: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas." E aí vem o 18. Ora, Verse 18. pode ler, amor. "Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, não contando as suas transgressões contra eles, e nos confiou a palavra da reconciliação. and entrusting to us the message of reconciliation. Então a Bíblia fala então que em Cristo, In Christ, só em Cristo, only in Christ, Deus nos reconciliou com Ele. God reconciled us to him. Aqueles que estão em Cristo, que têm Cristo como Senhor, foram reconciliados com Deus. If we are in Christ, we were reconciled with God. Mas nós não só fomos reconciliados com Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação. We were not only reconciled with God, but we received the ministry of O reconciliation. ministério da reconciliação. Ministry of reconciliation. Eu vejo tudo aqui da I frente. see everything from here. Você foi reconciliado, You were reconciled, mas você é um agente de reconciliação. but you are an agent of reconciliation. A mulher bebeu a água The woman drank from e the ela water, foi e chamou todo mundo para beber a and água. then she called everybody to drink from that Água water. do poço? Não, a água da vida. Water from the well? No, the water of life. E aí olha só o versículo 21. Verse 21. Perdão, 20. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, So we are ambassadors for Christ, como se Deus exortasse por nosso intermédio. God making his appeal through us. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. And we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Paulo está aqui falando, eu imploro para as Paulo pessoas, tem- para elas se reconciliarem com Deus por meio de I Cristo. implore you to be reconciled to God. Compartilhe o evangelho das boas Share novas. the good news of the gospel. Compartilhe o evangelho. Share the gospel. Compartilhe a bondade de Deus. Share the goodness of Chame God. as pessoas para conhecerem a Cristo. Invite people to Chame know as pessoas Christ. para experimentarem a Cristo. Invite people to experience Ele é uma Christ. pessoa. He's a person. Uma pessoa que ainda transforma. He's a person that's changing today. Ele transforma vidas, ele He's salva vidas, transforming, he's ele transforma saving. destinos. He's transforming destiny. Eu sei, o meu destino foi transformado. I know because my destiny was changed. Sabe que o Napoleão, aos 17 anos de idade, cometeu pecados que ele tem tanta vergonha que eu acho que além dos pais dele, só a Jaqueline sabe.
You know that Napoleon is 17 years old. He is so embarrassed of the sins that he committed that only his parents and Jackie know about them. Eu nunca me esqueço do dia que minha mãe falou, você quer ser morto? I've never forgotten the day that my mom came up to me and asked me if I wanted to be dead. E quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida, And when I look back and see all the things that God did in my life, como que eu não vou compartilhar o evangelho? how can I not share this gospel? Porque quem me salvou foi Cristo. Because He is the one who saved me. Quem me encontrou foi Cristo. The one who saw me was Christ. Quem me encontrou no meio da minha vergonha, no meio da minha angústia, no meio da minha dor foi That Cristo. came in the middle of my shame, my anguish, my embarrassment was Christ. E Ele transformou minha vida. And He changed my life. E é isso que Ele faz ainda hoje. And that's what He is doing to this day. Nós temos que falar essa We mensagem. have to tell this message. Esse ministério da reconciliação é isso. And this is the ministry of reconciliation. É só você falar para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Is to tell people of what Christ did in your life. E se você para hoje e pensa, mas eu não sei de nada que Cristo fez na minha vida. And if you stop and think today, oh, I don't know what Christ did in my life. Talvez você está nos assistindo agora e você está pensando nisso. Eu não estou pensando em algo que Cristo tenha feito na minha vida. Maybe watching us thinking, I don't know, I can't recall of anything God did in my life. É só se entregar a Ele. Ele vai começar a fazer nesse momento na sua You vida. just have to surrender your life and He will start right now. É só você crer no seu coração que Ele morreu por você naquela cruz. It's to believe in your heart that He died on that cross for E you. você confessar com a sua boca que Ele é Senhor da sua vida. É se entregar a sua vida para Ele. It's to surrender your life, confess with your mouth. E talvez você esteja assistindo esse vídeo ao vivo. And maybe you're watching this live Talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a 10 anos. or even 10 years from now. E eu nem esteja vivo mais. And I'm not even alive 10 years from now. Eu não sei. Eu não sei do futuro. I don't know the future. Eu sei que eu estarei vivo para sempre, porque I know. Cristo me dá a vida eterna. I will be alive eternally because Christ gives me eternal life. Se eu estiver vivo, tá beleza. If I'm alive, I'm good. Se eu estiver morto, tá beleza, porque eu estou vivo em Cristo I'm Jesus. dead, I'm alive in Christ Jesus. Mas talvez daqui a 10 anos, ou você esteja daqui a 10 anos, But in 10 years from now, Cristo te salva hoje. Christ is saving you today. Você só precisa crer e confessá-lo como Senhor da sua And you vida. just need to believe and confess. E confiar nele a sua vida. Trust your Para que life você tenha a vida His hands. eterna so you can have eternal life com ele. with Him. Coloca para mim o versículo 21, tá aí. Olha só o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, For our sake He made Him to be sin, Deus o fez pecado por nós, who knew no sin, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. so that in Him we might become the righteousness Jesus of não God. conheceu pecado algum. Jesus knew no Ele sin. nunca pecou, He never sinned. mas ele levou o nosso pecado sobre But He ele, took our sins para que upon nele Him, so that in Him nós fôssemos feitos a justiça de Deus. we would become the righteousness of God. A justiça de Deus é Cristo. The righteousness of God is Christ. A justiça de Deus é ter o sangue de Cristo derramado sobre The nós, righteousness of God is to have the blood que of nos Jesus perdoa de todo pecado, on us, who forgives que nos of traz all our sins paz com Deus, and brings us peace with que God. nos traz a paz de uma vida com Deus, Brings us peace with a life with Christ. agora e no porvir. Now and forever. Senhor, eu oro nessa hora Lord, I pray right now. por todos que estão aqui e aqueles que nos all of assistem, those that are here or watching it. para que o seu Espírito Santo possa tocar nossos corações nesse dia. Your Holy Spirit can touch our hearts today. Aqueles que ainda não te conhecem como o Senhor da vida And deles, those that don't know you as their eu oro Lord para que o yet, Senhor traga revelação ao I coração pray you deles. bring revelation in their Que o Senhor traga a certeza da salvação, the assurance of salvation, a certeza do pós-vida, the assurance of the afterlife. que é uma vida contigo, com o Senhor para sempre. That is a life with you forever. Eu oro também para aqueles que são nascidos de novo, mas têm vivido debaixo de mentiras, I pray for those that are born again but are living under que têm lies, vivido afastado do Senhor,
are stray from you, Que nesse momento eles tenham uma revelação da sua graça. that they will have a revelation of your E grace, que eles coloquem a confiança da vida deles no Senhor. that they will place their trust in you, Lord, No Senhor somente. only in you, Porque só o Senhor morreu na cruz no nosso because lugar. only you died on that cross Só o in Senhor our place. poderia nos salvar. Only you could save us. Nós não podemos nos salvar. We can't save ourselves. Ninguém pode nos salvar, No one can a não save ser us, aquele que é o Cordeiro de Deus, except the one who's the que Lamb of tira o God, pecado do mundo takes away the e que sins tem of the world, piedade de nós ao morrer naquela cruz. had pity on us when he died on Nosso that cross. Jesus. Our Jesus. Senhor, nós declaramos que o Senhor reina na nossa We vida. declare you reign in our Nós te lives. entregamos a nossa vida. We give you our Nós reiteramos nesse dia que nosso coração é do Senhor. We say our heart is Nós te confessamos como o Senhor da nossa vida. confess you as the Lord Nós of our cremos que o Senhor morreu e ressuscitou. We believe you died and rose again. E nós te entregamos a nossa vida para And we sempre. give you our lives forever Como o Senhor, as our como o dono da nossa vida, Jesus. the owner of our lives. Nós somos do Senhor. We belong to you. E Senhor, eu oro nessa hora And we pray right now para que cada um de nós aqui that everyone in this possamos place entender, will understand, como aquela mulher entendeu, like the woman in que that tudo well que ela understood, precisava era um encontro com o everything Senhor, she needed was an encounter with para you, que ela pudesse evangelizar so outros. that she was able to evangelize others. Ela não tinha respostas a tudo, Didn't have answers to everything, mas ela sabia but she knew que ela tinha encontrado o Senhor. she had found you. E aquilo era o bastante That was enough. para ela sair convidando So outros she would come and para invite se encontrarem others com o to Senhor. find you as well. No início desse jejum, In the beginning of this nós fast, declaramos, we declare, we profetizamos prophesy que esses 21 these dias 21 days serão dias que mudarão a nossa história. will be days to change Serão our dias de history, milagres. days of miracles, Serão dias de days curas. of healing, Serão dias de days salvação. of salvation, Serão dias de transformação. days of transformation. Casamentos serão restaurados. Marriages will be restored. Jovens serão livres das Young drogas. people will be delivered Pessoas from serão drugs. curadas de doenças People will terminais. will Em get nome healed. de Jesus, In the name of Jesus. nós experimentaremos a sua We bondade will experience todos your os dias, every day. ao estarmos juntos aqui as we gather together. e nas células, And in our nas life nossas groups, casas, our nos homes, nossos trabalhos, our workplace, nas in the escolas. schools, Nós we declaramos: declare, eis-me aqui, Senhor, Here eis-nos we are, aqui, Lord. Senhor. Você pode ficar em pé? Can you stand up at this moment? Será que você pode falar para Deus nessa hora? Eis-me aqui, Deus. Here I am, Me usa God. nesses dias. Use me these Me days. ensina nesses dias. Teach me on these days. Me dá a oportunidade nesses Give me dias opportunities de these compartilhar o days seu to share evangelho, your gospel, de compartilhar da to sua share bondade. your goodness. Em nome de In the Jesus, name of Jesus. coloca no meu caminho Place in pessoas que precisam de in salvação. my path people that need Abra salvation. os meus olhos Open my para que eu eyes possa enxergar so that I can como o see Senhor enxerga. how you see things. Diga: eu declaro Say, I declare que nesses 21 during dias these 21 days os meus olhos serão my eyes abertos will be open. e eu enxergarei I will see o evangelismo evangelism como Deus as enxerga. God sees it. Eu rejeito I rebuke toda mentira every maligna lie that comes from na the minha devil mente in my mind de que eu não consigo that I can't do it, evangelizar. that I can't evangelize. Eu declaro I declare, que eu entendo I understand que evangelizar evangelism é compartilhar is sharing do meu amigo Jesus, about my friend Jesus, do meu Senhor my Jesus, Lord Jesus, que me amou tanto that loved me so que much morreu por mim. that he died for me. Eu evangelizarei I will evangelize. compartilhando I will share desse amor of this com love outras pessoas, with other people. em nome de In the name Jesus. of Jesus. Nós vamos encerrar nesse momento We'll orando And praying right now. uns pelos outros. One for one another. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, If you want to surrender your life to Christ, fale para a pessoa que está do seu lado, tell this person ou para a pessoa right que now, vai orar por você. the person that's going to pray for you. Fala: ora por mim que eu quero entregar Pray minha for vida para me. Jesus de uma I vez need por to todas. surrender my life to Jesus once and for all. Vamos orar uns pelos outros e Let's nós do this. estaremos encerrados em nome de Let's Jesus. pray for one Se another. você quiser, pode sair do seu lugar e orar abençoando a vida de You can alguém. step out of your place even to pray for somebody else.